Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida. Eu me encontro aqui nessa manhã de quinta-feira na minha humilde residência. Não reparem o meu cenário, mas eu quero compartilhar contigo o nosso, para quem gosta de Bíblia, louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Quero falar de comunhão, de intimidade, de uma vida de oração. E eu gostaria de utilizar um texto no livro dos Salmos, capítulo número 25, verso de número 14, que diz: o segredo do Senhor é para com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Deus tem prazer em se comunicar conosco. O Espírito Santo é a terceira trindade, e que está conosco nesta lida da vida, nesse período o qual nós estamos atravessando, e é Ele quem está testificando de tudo que Cristo ensinou, nos revelando a sua vontade boa, perfeita e agradável. A Bíblia Sagrada vai dizer, por meio do profeta Amós, que o Senhor Deus não fará nada sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Deus tem os seus, aqueles que o buscam, é aqueles que o acharão. Salomão vai dizer: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam me acharão. Provérbios de número 8 e verso de número 17. Deus revela segredos aos seus, aqueles que o buscam, aqueles que querem, que amam ter intimidade com Ele. Eu vou lhe dar pelo menos, queridos, 3 exemplos de homens que tiveram uma profunda intimidade com Deus, e Deus se manifestava, se revelava, falava, conversava. A Bíblia diz que Deus, em seu conselho soberano, Pai, Filho e Espírito Santo, resolve na sua reta justiça destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história, Bíblia, Gênesis capítulo número 18, versos de número 16 e 17. E a Bíblia diz, o texto é categórico em dizer: ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Lembra? Amós 3 diz que Deus não fará nada sem que antes fale aos seus servos, os profetas. Nós muitas das vezes não estamos apercebidos porque não estamos numa vida de oração plausível para que Deus possa falar conosco. Mas aqueles que buscam intimidade com Ele, Ele se revela. Deus disse: ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou com Abraão. Moisés, mais um exemplo, capítulo número 32, 33, digo, do livro do Êxodo, no versículo número 11. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés, como se estivesse falando com um amigo. Deus quer ser o seu amigo. Deus quer que você, por meio da busca incessante da sua vida de oração, voltar aos princípios, aos primórdios da oração. A base da oração é orar com entendimento da palavra, com inteligência. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como se estivesse falando face a face. Glória a Deus. E um terceiro exemplo, e chega a ser até um pouco cômico, mas compartilhe comigo dessa história, a narrativa bíblica de 2 de Reis, capítulo número 6. A Bíblia diz que o rei da Síria se levanta contra o rei de Israel para pelejar contra o povo de Deus. E diz a Bíblia que todo o intento do rei da Síria para com o rei de Israel, ou seja, o povo de Deus, Deus revelava a quem? Ao seu servo, a um profeta chamado Eliseu. Por 2 vezes o rei da Síria tenta armar emboscada contra o rei de Israel, mas só que estava entre o povo de Deus o profeta Eliseu, e Eliseu revelava: não vá por tal caminho, porque o rei da Síria vem pelejar contra vós. Chega ao ponto de o rei da Síria se questionar entre os seus: quem dentre nós está contra nós, revelando os nossos intentos ao rei de Israel? E alguém se levanta e diz: não, ó rei, é o homem de Deus
que habita entre o povo de Israel, que tem revelado os seus intentos a eles. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O rei da Síria fica atribulado, manda uma tropa de soldados ir à caça de Eliseu na cidade de Dotã. E aí acontece o seguinte: a Bíblia diz que Eliseu tinha tanta comunhão, tanta autoridade diante de Deus, que quando o exército do rei da Síria vai até Dotã em busca de Eliseu, está Eliseu cochilando, dormindo. A Bíblia diz que pela manhã o seu moço ou o servo Geazi sai para beber água, e quando ele dá por si, toda a casa onde Eliseu e ele estava hospedado dormindo estava cercado com os exércitos inimigos. E aí Geazi volta até o homem de Deus Eliseu atribulado, dizendo: meu senhor, estamos cercados de inimigos, os inimigos estão aí. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Eliseu faz duas orações. Louvado seja Deus. Uma oração é para que Deus abra os olhos de Geazi para que ele veja. Eliseu chama ele do lado de fora e diga: perceba, nós não estamos cercados, eles é que estão cercados. E aí o homem de Deus faz a oração por Geazi, e ele olha ao redor e vê carros e cavalos de fogo rodeando os exércitos inimigos. Louvado seja o nome de Jesus. E a segunda oração de Eliseu, 2 de Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 8 até o 18. Isso é Bíblia, pode olhar lá, que eu não estou aqui contando fábula não, é a Escritura Sagrada. A Bíblia diz que o homem de Deus ora, e todo o exército arameu, ou seja, o exército assírio que tinha ido em busca de Eliseu para trazê-lo manietado até o rei da Síria, ficou cego. Aleluia, com uma oração do homem de Deus. Intimidade, querido, intimidade. Eu quero te convidar para essa intimidade com Deus. Nós estamos em campanha, Igreja Batista Semear em Santo Amaro, Trapicho de Baixo, 5º dia de campanha. Bendito seja o nome de Jesus, você é nosso convidado. Qual a importância da oração na sua vida? Retornando, voltando aos princípios de oração. Seja hoje o Moisés dessa geração, seja hoje o Eliseu dessa geração, seja hoje o Abraão desta geração. Tenha uma vida de oração, busque intimidade com Deus. Deus não fará nada sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, aqueles que ele tem aliança. Deus quer ter aliança com você. Busque a ele, busque ao Senhor, busque intimidade com o Espírito Santo. Tenha uma vida de oração e Deus vai te abençoar poderosamente na terra dos viventes. O seu milagre vai começar aqui e vai se estender para a eternidade. Eu quero profetizar isso na sua vida. Eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus sonhos, planos, propósitos e projetos. E eu declaro que Deus está no comando de tudo. Missões, evangelismo na veia, Deus no comando sempre. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, um abraço. Compartilhe essa palavra no nome de Jesus.